fibras, ela racha todinha. Então, esse tipo de madeira não é adequado para ser utilizado em estruturas, tá? Tem madeiras que, quando tem qualquer variação de temperatura ou umidade, ela também sofre o descolamento das fibras. Então, por esse motivo, a norma que rege estruturas de madeira, ela gasta muito do seu tempo para determinar que tipo de madeira que está sendo usada, né? Qual é a densidade dela, qual é o nível de absorção de umidade. E isso é importante o arquiteto entender um pouco para que ele possa é, atribuir assim, olha, essa madeira ela é interessante para ser usada na estrutura. E às vezes uma observação bem simples no seu projeto já determina um nível de qualidade da construção, certo? Porque imagina, eu quero construir de madeira essa casa. O pessoal vai lá e usa maçaranduba. Maçaranduba é uma madeira boa? É, mas não aguenta umidade. Trinca todinha, racha todinha, empena todinha. Então, o ideal mesmo é você sempre proteger a madeira, mas usar uma madeira que seja adequada para que aguente, que suporte aos intempéries também. Não é apenas resistir aos esforços, né? Não é apenas a densidade, mas também questões relacionadas à variação de umidade. Aqui na nossa região, por exemplo, nós temos um clima que ele varia ao longo do ano. Então, parte do ano eu tenho um clima que ele é úmido, tá? Uma umidade um pouco maior no umidade relativa do ar, e tem uma época do ano que é muito seco. E nessa época do ano que é muito seco, eu tenho variações de temperatura muito altas, tá? Então, ali em setembro, por exemplo, passa dos 40 graus durante o dia e baixa aí para perto de 28 à noite. Então, uma dilatação térmica muito grande, uma variação térmica muito grande, e os materiais sentem isso. Não é à toa que é um período em que tudo estala, né? Todo mundo aqui já ouviu a geladeira estalando. Quando é de dia, ela fica quente, ela dilata. Quando é de noite, ela vai baixando a temperatura e aí você ouve aquele estalo, né? Vocês já viram também, por exemplo, o tambor do gelágua. De repente ele dá uma bolha de água sobe no gelágua, mesmo sem ninguém estar lá tomando água. Isso ali ocorre por variações de pressão e temperatura, né? Mínimo de pressão, mais de temperatura. Então, a dilatação dos materiais, ela é sentida ao nosso redor. E a madeira, como é um material que não é industrializado, ele sofre essas ações e se nós não tivermos cuidado, realmente vai existir um prejuízo, vai existir uma patologia associada, né, seja a curto ou a longo prazo, uma patologia associada a essa variação de temperatura não indicada para aquela madeira, tá bom? Então, retornando aqui, ó, então retornando aqui a apresentação, nossa a aula que nós paramos aqui nessa relação em que nós vimos como é que os anéis são formados, né? Que esses anéis são nada mais nada menos do que as fibras alinhadas da madeira e algumas questões sobre a seção e os coeficientes de segurança utilizados no cálculo de madeira. Como ela é um material que tem uma resistência, uma densidade, né? Não muito alta com relação a outros materiais como o aço, por exemplo, então ela resiste menos, ela tem menos resistência, tá? E isso implica em maiores seções transversais. Então, isso aqui é o que vocês têm que anotar realmente aí no livro de cabeceira de vocês, se vocês quiserem usar madeira como sistema estrutural. Primeira coisa, as peças feitas de madeira são robustas. Elas são mais robustas, certo? Então, você já de cara sabe que aquele material precisa de seções maiores e na sua concepção dessa estrutura você tem que considerar isso, né? Que eu tenho pilares mais gordos, eu tenho vigas com altura maior, muitas vezes vigas duplas, né? Feito um sanduíche na madeira para que
ela fica com uma seção maior, que ela tenha duas vigas ao invés de uma só, né? Uma viga dupla, tá? Então, essa volumetria dos elementos utilizando madeira, você tem que ser um pouco mais generoso nas formas, tá bom? Então, o que é que nós podemos retratar nisso aqui? Os pilares são ressaltados da arquitetura, tá? O assoalho da estrutura, ela tem a laje, entre aspas, a laje da estrutura de madeira, ela é um pouco mais robusta, tá? As paredes, elas têm realmente uma ocupação maior, porque nem sempre elas são verticais, elas podem ser também inclinadas, formando lambris, certo? Então, tudo isso diz respeito à concepção de um material que tem uma densidade menor do que a dos materiais estruturais mais conhecidos, como, por exemplo, o aço, tá bom? Então, nós vimos aqui só o comportamento dela. Ela tem uma leve diferença entre os limites de utilização para tração e compressão, porém, no geral, ela resiste muito bem à tração e muito bem também à compressão. A única diferença é que, devido à incidência da flambagem, né, que nós já conhecemos, devido à incidência da flambagem, a compressão ela tem um nível, um patamar mais baixo de resistência, tá? Enquanto na tração ela é um pouco mais eficiente, porque o alongamento das fibras não provoca nenhum tipo de deslocamento no eixo, tá? No eixo da peça, que é exatamente a, a, a flexão que ocorre durante a flambagem, né? Então a tração, como não tem flambagem, ela se comporta com um limite muito maior de proporcionalidade, tá bom? Aqui foi a última coisa que nós trabalhamos na aula passada. Como existem diversas espécies de árvores com diferentes densidades em sua composição, a NBR, que trata de estruturas de madeira, que na verdade é a 7190, dispõe boa parte de suas orientações a classificar os tipos de madeira quanto aos diversos fatores, né, que influenciam na sua resistência. Mas os principais que influenciam na sua resistência: densidade e umidade. Então, gente, quando a gente falar de características estruturais da madeira, pode, sem medo, focar na densidade dela e na umidade dela, tá? A norma ela faz classificação de várias espécies de madeira e basicamente a variação entre elas é densidade e umidade. É óbvio que tem também a forma, né? Algumas árvores têm troncos mais grossos, outros mais finos, outros mais cônicos, mas de qualquer forma, independente da forma, a densidade e a umidade, né, a representatividade de umidade, variação de umidade nessa madeira, a influência que isso faz, diz muito sobre que tipo de madeira ela é, tá? Bom, lá nessa norma, né, 7190, eu tenho essa tabela aqui, que é uma das mais importantes. Classe da madeira de acordo com a sua umidade. Então, a norma ela estipula quatro classes de umidade. A umidade relativa do ambiente, que ela, vamos dizer assim, que ela está inserida, e a umidade de equilíbrio da madeira. O que que isso significa? Olha só. No nível 4, que é a classe de umidade maior possível, né, para uma classe de madeira, a umidade de equilíbrio dela passa, né, dos 25%. O que que isso significa? Significa que essa madeira, olha só que 25% é um quarto do seu peso, ela vai ter um peso 25% ou mais de umidade considerada dentro das fibras, ok? Então, o que que é essa umidade de equilíbrio? É aquela umidade em que o elemento, né, a madeira, as fibras da madeira, elas se encontram num processo saturado, sem deformação, sem influência na sua curva de proporcionalidade, certo? Se eu aumentar a umidade dessa classe, é como se imagine uma esponja
que ela está muito cheia de água, muito além do que ela pode aguentar, e isso vai causar uma deformação nessa esponja, né? Essa esponja ela vai ficar mais cheia, ela vai inchar. Então, essa umidade de equilíbrio é a umidade limite antes da madeira começar a inchar. Qual é o problema da madeira inchar? O problema é que depois ela vai secar, não vai? Se ela secar depois, se ela passou desse ponto de equilíbrio, dessa umidade de equilíbrio da madeira, quando ela retornar, ela vai deixar vazios, sejam eles visíveis ou não. As fibras vão começar a se desconectar, a não ter coesão. E isso resulta em trincas na madeira. Qualquer material que trinca cria regiões de fragilidade, tá? Então, veja que as classes de madeira, elas vão dar mais, da que aguenta menos, da que tem um equilíbrio menor, aquela que, por exemplo, se você colocar mais do que 12% de umidade, ela já vai passar do seu limite de equilíbrio e já vai começar a trincar. Então, a classe de umidade 1 é a que tem uma resistência aí pequena, certo? Então, vejam só a diferença entre a umidade relativa do ar e o que a madeira consome, o que a madeira absorve. Nessa classe 1, por exemplo, quando a umidade relativa do ambiente está acima de 65%, a umidade de equilíbrio da madeira pode chegar até 12%. Então, ela não absorve toda a umidade do ambiente, né? Então, apesar da gente ter uma preocupação com umidade na madeira, ela não é assim tão suscetível a problemas com relação a absorver a umidade. A umidade pode variar, tem um limite, e ela pausadamente vai estar absorvendo, ok? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, pessoal, na Amazônia, é o local mais úmido do país, certo? E por que que tem tantas árvores, tantos troncos? A maioria dos troncos que nós compramos aqui vem de regiões próximas da Amazônia ou que já foram, né, parte da Floresta Nacional da Amazônia. São exatamente, a diferença é exatamente que lá na Amazônia não existe uma variação muito grande de umidade. A umidade é sempre alta. Então, eu posso ter uma madeira que ela está submersa na água, mas ela não está fissurando. Porque o problema da madeira é quando você varia a umidade, quando você enche as fibras de água, passa ela do equilíbrio da madeira e depois você retrai, você tira essa água. Então, a variação de umidade relativa vai fazer com que água entre, água saia, água entre, água saia. Nesse processo, as fibras se separam em algum momento, tá? Então, esse é um quesito bem importante na proteção da madeira. Tabela 8, classe de resistência delas. Então, você veja aí que tem madeiras que têm resistência até de 30 MPa, certo? Então, são madeiras bem rígidas, bem interessantes. Eu não sei se alguém aqui já tem contato com obra, mas existem, por exemplo, tábua, né? Existem tábuas no mercado que elas aparentemente são iguais. Tipo, se você colocar duas tábuas assim, uma do lado da outra, duas tábuas de 30 centímetros de espessura por, de largura por 3 metros de altura. As duas tábuas são praticamente iguais, mas uma é de pinos, quem trabalha em obra conhece, e outra, por exemplo, pode ser de pau-d'arco, por exemplo, uma tábua de pau-d'arco. São madeiras completamente diferentes, tá? Uma é usada para fazer forma, aquelas formas que você logo vai descartar alguma delas. E a outra é usada para peças de andaime, por exemplo, em que você coloca ela deitada em cima dos andaimes, né? Você coloca ela deitada em cima dos andaimes e a pessoa fica andando em cima dela, tá? De tão resistente que ela é. Coloca a maceira, né, cheia de argamassa em cima e ela aguenta, né? Apesar de ela estar deitada, a coesão das fibras é tão grande que ela nem precisa ficar com a inércia para cima, ela pode ficar deitada, né? Então é uma diferenciação que você tem aí no mercado, quem conhece sabe. O tipo de madeira muda completamente a utilização do material, né? Uma é usada para forma, que logo descarta, porque é frágil, porque se acaba, e a outra é usada como elemento que vai durar aí meses, né? Numa obra, tá bom?
Então depende muito do tipo de madeira que você está usando. Então aqui você tem, por exemplo, exemplo de madeiras que têm resistência semelhante à de concreto, ó, 25 e 30, tá bom? Antes de passar aqui para as desvantagens, finalizando essa parte de características estruturais, se a variação de umidade e a densidade são os quesitos que mais importam na classificação e observação da madeira, né, nas características estruturais da madeira, então como é que eu posso gerenciar a escolha adequada e a implementação de uma estrutura de madeira numa arquitetura? Simples, pessoal. Se a madeira ela não aguenta variação de umidade, você tem que proteger ela contra isso. Então, como é que você protege a madeira para que ela não sofra variações de umidade? Inverniza ela. Inicialmente, você faz um tratamento da superfície, né? Para que os poros que estão na superfície, devido ao corte que é feito na madeira, sejam fechados. A gente chama isso de aparelhar. Aparelhar a madeira, que é como se fosse você lixar a superfície. E isso nada mais é do que você fechar os poros, né? Você vai desgastando a superfície, o próprio pó vai fechando os poros dela microscopicamente. E assim, cria-se uma barreira, né? Ao invés de ter os poros todos abertos, os poros não são todos fechados, então já não entra tão fácil assim a água. Então, quando você aparelha a sua madeira, você já está protegendo ela, já é um nível de proteção. E depois de aparelhada, o que é que você faz? Inverniza ela. Invernizar nada mais é do que aplicar ali uma resina protetora que vai proteger essa madeira ao longo da sua vida útil. Proteger de quê? De variações de temperatura. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui como é que tá o chat. Tranquilo, né? Até agora? Qualquer coisa, coloquem aí que daqui a pouco eu dou uma olhada, tá? Beleza, vamos passar agora para uma parte muito importante dessa aula sobre madeira, viu, gente? Vantagens e desvantagens. Bom, eu nem preciso falar que a vantagem da madeira é o seu apelo estético, né? E a sua característica de elemento, vamos dizer assim, mais vivo, né? Dos sistemas estruturais que nós vimos até agora, ele é o elemento que mais retrata a natureza, coisa viva, né? Que era uma árvore e que traz assim uma conjuntura de, vamos dizer assim, de natureza, né? Por isso que é tão usado em ambientações, né? A madeira é tão usada em ambientações naturais, por exemplo, ranchos, pé de serra. Você vê algumas estruturas de madeira ali no Serrano, no Grangeiro, no Caldas, porque tem o apelo natural, né, da localização, para tentar colocar dentro daquele ambiente uma, uma questão natural, para que a arquitetura se misture com a natureza que está em volta, né? Então, geralmente em sítio, você utiliza muito essa parte de madeira, não é muito modernismo. Já aqui embaixo, como eu digo aqui embaixo, é na cidade, né? Aqui nas cidades, a gente não vê muito a madeira fazendo parte do cotidiano de estruturas, né? É um pouco mais difícil. Você até verifica ela como elementos adicionais, um caramanchão, um, uma área de deck, que você quer aquela madeira exposta, invernizada, né? E tudo mais. Então, vejam que não é uma questão pura e simplesmente de escolher um sistema estrutural. Na verdade, é de incorporar a arquitetura em um contexto, né? Fazer com que a arquitetura converse com o ambiente e traga ali algum tipo de coerência do meio em que ela está inserida, tá bom? Então, vamos falar aqui primeiro das desvantagens. Primeira coisa, a madeira, ela, como eu disse para vocês, ela é um elemento natural que foi lá cortado, ele foi cortado, certo? Quando a madeira ela é cortada, as fibras que estão dentro desse elemento, que estão longitudinalmente, né, distribuídos ali no tronco da árvore, elas são cortadas, ou seja,
Fibras que antes prosseguiam ali naquela seção, né? Simplesmente passavam. Eu faço um corte e agora ela está aqui, ó. A ponta dela tá, a seção transversal dela está exposta, certo? O que que isso provoca? É mais ou menos aqui, ó. Olhem para os dedos aqui, ó. Ocorre mais ou menos isso, ó. Se eu não tenho continuidade, a coesão entre essas fibras já fica perdida, né? Ela tem uma certa dificuldade de manter a coesão entre as fibras, porque é um final de trecho, é um final de ligação, né? É muito mais difícil você ver um descolamento da fibra numa região em que tem continuidade. Agora, quando chega na extremidade, não, é bem mais fácil de eu soltar uma lasca, né? Então, as ligações que são a interligação entre uma ponta, uma extremidade de uma madeira cortada e outra, elas têm que ser bem estruturadas, tá? Por quê? Porque não é simplesmente eu chegar e colocar um prego, não é chegar e simplesmente chanfrar e colocar uma cola, não. É uma região de fragilidade, tá? São regiões em que o esforço cortante, por exemplo, que nas extremidades é o que mais solicita, esse esforço cortante ele vai agredir mais ainda a interligação das fibras. Então é interessante que nós façamos tomemos algumas medidas para fazer o travamento nas ligações, tá? Pode ser um encaixe, né? Você faz um entalho para fazer um encaixe e aí sim você usa cola, né? Ou então, essa técnica é muito usada em móveis, né? De fazer entalhos, porque você usa máquinas, né, que fazem ali uma geometria perfeita para fazer o entalhe. Ou então, você pode utilizar também elementos adicionais, como, por exemplo, ferro, parafusos, pregos, para fazer essas ligações das extremidades. Então, primeira desvantagem da madeira, as ligações têm que ser reforçadas, tá bom? Então, ó, lendo aqui para vocês. As ligações de entre não. E as ligações entre os elementos é o ponto desfavorável da madeira, pois é considerado um local de menor resistência ao cisalhamento, certo? A fragilidade no transporte e no armazenamento é outra desvantagem. Por se tratar de um material natural, qualquer descuido ou descuidado no armazenamento e no transporte, até a sua posição definitiva, pode provocar empenamentos ou falhas nas fibras. Imaginem só uma coisa, pessoal. A árvore ela está lá no seu habitat, ela ainda tem seiva correndo pelas suas fibras, tá? Levando ali nutrientes do solo, das raízes, né? Até os galhos, as folhas, e aí ela é cortada. Então, inicialmente, ela tinha uma umidade interna, e quando ela foi cortada, essa umidade ela começou a ser perdida. Então, olha só, já tem uma umidade e aí ela vai sendo perdida. Entre aspas, ela vai secando. Dependendo do lugar em que ela vai secando, ela vai secar mais ou secar menos. Se a umidade relativa do ar for muito alta, ela vai secar menos. E se a umidade relativa do ar for menor, ela vai secar mais rápido, ok? Nesse processo aí, muita gente conhece vamos dizer assim, esse estado da madeira como ela estar verde, entre aspas, né? Quando ela ainda tem umidade na sua composição, ela é verde. E depois, quando ela seca, aí ela já amadureceu. Isso é verdade, é uma forma interessante de pensar. Se ela ainda tem material fluido dentro dela, tem umidade dentro dela, ela, ela ainda é um pouco mais maleável do que se ela estivesse seca. Então, o que que acontece? Se eu armazenar ela de forma errada, ela vai tomar uma determinada forma até secar, que ela vai ficar, entre aspas, empenada, certo? Com curvas. Então, você tem que ter um cuidado de armazenamento dessas peças para posicionar elas em locais bem nivelados e bem distribuídos, né? Você pega, não é para pegar uma madeira de 6 metros e colocar um apoio num lado e um apoio no outro, deixar o vão de 6 metros, ela já aguentando o próprio peso ali. Ela vai secar empenando, certo? Então você tem que ter muito cuidado com isso.
Depois que ela seca, e dependendo das características dela, aí ela fica mais resistente, porque ela já está seca. Ela não tem uma maleabilidade devido a essa umidade interna. Então ela já vai secar de uma forma mais, vamos dizer assim, comportada. Então ela já não vai mais empenar. Então por isso que vocês ouvem falar, a madeira estava verde e empenou. Sim, ela pode-se dizer que ela estava verde porque ela ainda não tinha secado completamente dos seus nutrientes que passam nas seivas, certo? Então aqui, ó, com relação às ligações, né, não é difícil de você ver, apesar de, por exemplo, essa imagem específica, ela não é no Brasil, né? Você tem aí uma construção de wood frame, que é muito difícil ocorrer aqui no Brasil. É mais fácil você encontrar esse tipo de construção, de sistema construtivo, lá no sul, né? Que você tem temperaturas mais amenas, tá? Mas vejam aí que as ligações elas estão reforçadas com o uso de chapas de aço e parafusos, ok? Isso tudo para evitar ali esforços de cisalhamento que façam uma trinca surgir na ponta dessas madeiras, tá bom? Aqui uma outra maneira, você vê parafusos entalhados, esses parafusos eles vão dar uma resistência interna na ligação. Ah, Paulo, como é que é esse parafuso? Vou pegar aqui um laser. Como é que esse parafuso aqui, ó, ele está ajudando nessa ligação? Aqui é entalhado, pessoal, dentro dessa madeira aqui e dentro dessas outras madeiras aqui, são colocados perfis de aço parecido com esses, ó. Então aqui os perfis estão externos e aqui o perfil está interno, ok? Então ele está parafusado no perfil interno que tem aqui, tá bom? Algumas ligações aqui horizontais da madeira, ó, terminou uma tora de madeira e começou outra. Então essa ligação aqui ela é reforçada, tá? E aqui aparentemente é dupla. Então já é um quesito de reforço, certo? Aqui mais uma vez, eu acredito que nenhum de vocês não tenha visto isso, né? Então é bem comum você ver treliças, essas treliças feitas de madeira, que o povo chama de tesoura, com reforço nas ligações, tá? Então hoje você já sabe. Por que que eu tenho reforço nas ligações de estruturas treliçadas de madeira? Porque nas ligações a madeira ela tem uma certa fragilidade, é uma desvantagem dela. Essa fragilidade vai gerar regiões de tensão de cisalhamento, né? O cisalhamento vai romper essas fibras nas extremidades, provocando rachaduras e trincas e até descolamento total da madeira, tá certo? Dúvidas a respeito desses dois? Não. Viu no livro, Mayara? Ótimo, ótimo, ótimo. Que bom que você tem um livro, você pegou o livro para estar trabalhando, tá? Facilidade e trabalhabilidade. Isso já é uma vantagem. Por que que a trabalhabilidade da madeira é uma vantagem para ela? Porque, gente, das ferramentarias existentes hoje em dia, você consegue fazer, e das tecnologias, né? Você consegue muitos resultados bacanas com a madeira, tá? Existe inclusive um tipo de madeira, um tipo de modelagem da madeira chamado laminação. É uma coisa maravilhosa. Vou até passar um trabalho para vocês hoje sobre isso, tá? Laminação de madeira. Esse tipo de composição da madeira, ele favorece muito a arquitetura no que diz respeito a você conseguir diversas formas utilizando a madeira, mesmo que exista uma limitação de tamanho, né? Por exemplo, uma madeira íntegra, para você conseguir fazer a modelagem dela, você precisa de uma árvore, no mínimo, né, do mesmo tamanho da modelagem. Então, você quer fazer um caramanchão, por exemplo, de 6 metros, então você depende de uma árvore, né, que tenha gerado uma viga inteiriça de 6 metros. Na laminação, não, você pode ir muito além. Você não tem restrições de, eu tenho que ver aqui o tamanho do corte da madeira, é 8 metros, 10 metros, não. Tanto o tamanho dela, quanto também a forma dela, não precisa ser uma coisa retangular e linear.
ela pode ser também curva, pode ser formando alguma volumetria esperada, né? Por exemplo, uma volumetria de um telhado fluido, tá? E você pode usar a laminação para obter esse resultado. Então, trata-se de um material versátil e de fácil manuseio que pode ser utilizado em diversos layouts e posições. Beleza? Durabilidade, outra vantagem. Paulo, você não falou nesse instante que eu tenho que ter cuidado ali com a proteção da madeira, com pragas. Sim, eu tendo esses cuidados, gente, a durabilidade da madeira é muito grande. Sabe por onde vocês tiram? Ouro Preto, cidade histórica. Apesar de ter sofrido diversos processos de restauração e manutenção, onde algumas madeiras sim foram trocadas, mas a maioria das casas que não foram, vamos dizer assim, muito agredidas ao longo do tempo, que foram protegidas, elas possuem ainda assoalho de madeira, teto de madeira, ainda da época, né? Datada aí de 350 anos. Por que que essa madeira durou tanto? Porque ela foi protegida. Foi o que eu falei para vocês agora há pouco. Ela foi protegida. Antigamente, a madeira utilizada nessas cidades, elas usavam um sebo, sebo de animal, né? Sebo de gordura de animal. É nojento, mas protege a madeira. É o melhor verniz que existe. Não sai de jeito nenhum. Depois que impregna, fica preguenta ali durante um tempo, mas depois fica lisinho e não solta mais. A madeira fica bem protegida. Então, por isso que a gente vê muito casarão histórico com a madeira lá ainda sendo utilizada, com a madeira ainda aguentando. Então, a durabilidade da madeira é muito boa, tá? É muito boa, desde que você tenha os cuidados corretos, tá? Variação de umidade, por exemplo, que eu falei para vocês, passa também por uma questão de você tirar ela de elementos agressivos com relação à umidade. Por exemplo, pessoal, o solo. Quando chove, o solo é uma esponja, tá? Então a umidade que está no ar, por exemplo, ela vai para o solo. Quando chove, vai para o solo, a água infiltra. E se a madeira estiver em contato com esse solo, que vai ter variações de umidade, lascou, né? Você tem ali um contato com um elemento de variação de umidade que vai provocar algum tipo de patologia no futuro, descolamento das fibras, etc. Então, é muito comum você ver edificações de madeira com a parte do piso ali em contato com o solo, ela um trechinho, 40 centímetros, 50 centímetros, não sei, com pedra ou argamassa, algum tipo de elemento que tem uma certa resistência à variação de umidade do solo. E aí, só depois desse trechinho, né, de 40 centímetros, de 30 centímetros, é que a madeira realmente começa a estruturar a edificação, tá? Muito, por exemplo, vocês nunca. A wood frame, né? Que é um sistema parecido com o steel frame, que nós vamos ver nas próximas aulas. O wood frame ele é muito usado Austrália, Estados Unidos, Canadá. E por que que eles são tão usados lá fora e não aqui? Principalmente devido ao hemisfério, né? O hemisfério norte possui muito mais coníferas, certo? Então, árvores que são em forma de cone, os seus galhos. Essas árvores, elas são muito altas. Quando uma árvore é muito alta, e ela sofre aquela ação do vento, né? O seu tronco, ele obrigatoriamente tem que ser muito resistente para resistir a esses esforços de vento, né? Que a sua árvore resiste. Então, é como se fosse uma malhação, entre aspas, né? Uma malhação da natureza, e essa malhação faz com que o tronco fique muito resistente, muito forte, né? Então, as coníferas são um exemplo muito bom de árvores de alta densidade. Por isso que você vê, por exemplo, eu vou puxar um pouquinho aqui para o lado de filmes, porque a gente tem um contato geralmente com esse tipo de arquitetura nos filmes, né? Por exemplo, quem assistiu aqui, não sei se vocês gostam de filme de herói, Logan. Logan não.
Wolverine, né? Origins. Ele começa, ele é um madeireiro, e lá você vê só coníferas. As florestas coníferas lá do hemisfério norte geram muita madeira para construção civil lá nos Estados Unidos, tá? E aí, quando você olha uma casa, né, típica americana, você percebe que tem algumas particularidades. Estou falando daquelas mais interioranas, tá? Dos filmes que mostram. Tem um porão, né? Aí no porão tem uma janelinha bem fininha que dá para a rua, que dá para você sair, que você sai quase no chão, não é isso? Ali, aquele porão, ele é feito de pedra, né? E ele sai do solo ali mais ou menos uns 50 centímetros, e aí é que começa a casa de madeira. É assim a concepção lá nos Estados Unidos, exatamente para proteger a madeira de regiões com variação de umidade, tá certo? Então, se vocês observarem as casas típicas, né, do interior dos Estados Unidos, que passam muito em filme, os porões, eles são feitos de pedra ou de algum tipo de argamassa, né, algum tipo de estrutura de pedra, e que eleva um pouco a wood frame, a estrutura de madeira, que aí sim, a parte de cima da casa, primeiro pavimento, segundo pavimento, são todos de madeira, até o sótão, né? Então a durabilidade é bem interessante. Tem inclusive algumas casas nos Estados Unidos que são modeladas de tal forma que existe a possibilidade até de pegar ela, botar em cima de um caminhão e levar embora, né? Aqui está um exemplo para vocês, ó. Então, uma estruturação de madeira realmente é diferenciada, ok? Isso não se questiona. Ela traz uma vida e geralmente está atrelada à incorporação dessa arquitetura no meio ambiente em que ela está inserida. Então, vocês com certeza vão se deparar com esse tipo de arquitetura, né? Uma proposta que vocês possam fazer para esse tipo de arquitetura, principalmente porque aqui na região tem crescido muito, pessoal, as casas de, não sei se é assim que se chama, mas veraneio, né? Como se fosse de casa de sítio, que o pessoal mora aqui na cidade, e aí lá na Chapada, em algum local, em um sítio assim isolado ali, por exemplo, perto da agrotécnica, tem muita casa assim, no Crato, né? No Grangeiro. Casas que o pessoal mora aqui em Juazeiro, mas vai para lá no final de semana, né? Vai para o sítio na Serra, que é um clima mais ameno, mais friozinho, ali perto de Cedro, por exemplo, no caminho de Cedro, perto da Arajá, em Barbalha, Caldas. Tem muita casa assim, você vê muita casa de madeira, realmente. Não tão bem trabalhada, porque realmente é um material complicado de se trabalhar, principalmente a nível de qualidade interessante, mas sempre incorporados aí no seu ambiente, tá? Então, algumas particularidades que você observa aqui, ó. Eu tenho elementos de madeira. Esses elementos de madeira eles são um pouco mais robustos e destacados. E é fato que você, quando usa uma estrutura de madeira, você quer mostrar isso. Ou eu estou errado? Você quer mostrar, porque a madeira realmente é um diferencial, é uma opção a ser trabalhada que não é comum. Então você quer mostrar aquilo ali, você quer mostrar que você está usando a madeira, né? Então veja aí, que não só na estrutura, mas você tem as esquadrias, a própria cobertura aí é feita de madeira, tá? É óbvio que é impermeabilizado em cima. E alguns critérios aí a gente consegue observar do que nós vimos agora há pouco. Os perfis ali das estruturas são mais robustos, tá? Então, por exemplo, os pilares são maiores, esses pilares aqui são maiores, os elementos das esquadrias são maiores, né? Os elementos do telhado aqui, ó, bem próximos uns dos outros, né? Para manter uma certa parte fina dessa estrutura aqui em cima, porém, ainda se destacando aqui embaixo, tá? O telhado aqui com uma leve inclinação para os fundos, ó. Então, provavelmente tem uma estrutura metal, tem uma telha metálica em cima, né, dessa madeira. E aqui, ó, a casa está suspensa, não é? Isso aqui não é um detalhe arquitetônico, não. Isso é uma necessidade para proteger essa madeira, para ela não ficar em contato com a umidade desse solo, ok? E muitas vezes você ainda tem que trabalhar aqui embaixo algum tipo de jardinagem, né? Não jardinagem, perdão.
É tipo aqueles detalhezinhos de pedra, ancoragem de pedra, para evitar que aqui fique úmido demais, que aí você vai estar causando problema, né? Então tem essas questões aí a serem observadas. Então essa aqui é mais ou menos a aparência que você tem no estrutura de madeira. Então isso daqui, ó, você pode usar até a seu favor. Tá aqui, ó, estrutura elevada, mas que possui aqui um detalhe, e esse detalhe ele é causado para proteger a madeira, porém foi usado como um elemento arquitetônico. É aquilo que eu digo para vocês. Quando vocês têm conhecimento sobre isso, por exemplo, essa parte de madeira, você já vai dando uma solução. Você conhece o problema. Quando você conhece o problema, você já predispõe uma solução para aquele problema. Então tá aqui, ó, um problema que foi resolvido de uma forma muito interessante, né? Tem muita casa que hoje é elevada, que o pessoal eleva a casa para fazer esses detalhes. E aqui, devido a uma necessidade da madeira, de proteção da madeira, o detalhe foi feito, tá? Só um exemplo. Vantagem, mais uma vantagem. Possibilidade do uso consciente. Como eu falei para vocês na aula passada, na outra, né, segunda-feira, você pode fazer um sistema rotativo de plantio, né? Em grandes escalas, grandes faixas de terra, é óbvio, como eu falei para vocês, é uma indústria cara, né? Por isso, ó, você olha para uma casa dessa daqui, dá para você construir um duplex convencional, com o dinheiro que você gastou para fazer isso aqui, né? Então, é realmente uma estrutura cara. Por quê? Porque nós temos que usar madeira de lei. O que chama madeira de lei? São madeiras que são catalogadas e permitidas a extração devido ao seu sistema de replantio, ao seu sistema consciente de extração, certo? Pode não ser, não tem só esse sistema não, rotativo não, tá, gente? Aquele que eu falei que o pessoal colhe no número um, aliás, colhe no número 2, planta no número um, e aí espera todo o ciclo passar para voltar para o número um, né? Por exemplo, geralmente são 10 unidades. Então, ele faz a colheita, a coleta em 10 unidades e só 10 anos depois, ou até mais, dependendo da árvore, é que você volta para aquele mesmo ciclo para fazer a extração no mesmo lugar, né? Sem queimadas, sem produtos químicos pesados, ou seja, todo esse custo vai ser pago pelo cliente, não tem jeito. Vai ser pago pela pessoa que quer uma estrutura de madeira, beleza? Isolamento térmico, vocês veem lá em conforto que alguns materiais têm características melhores ou piores de isolamento termoacústico, né? Madeira, ela é ótima para isolamento térmico, porque ela possui aquelas camadas que eu mostrei para vocês agora há pouco. As camadas, elas são como se fossem realmente, né, várias barreiras, microbarreiras que vão sendo formadas ali ao longo da madeira. E aí a temperatura demora um pouco mais para passar para o interior, certo? Então ela não esquenta tão fácil. A madeira é um isolante natural que pode reduzir a quantidade de energia necessária na climatização de espaços. Apresenta boas condições naturais de isolamento térmico e razoável absorção acústica. Depende muito da madeira também, essa absorção acústica, certo, gente? É, a madeira, gente, é assim, você tem algumas opções de trabalhar com ela. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma varanda. Eu quero fazer um balanço. Eu posso fazer um balanço, né, numa estrutura de madeira? Posso. Eu só tenho que respeitar alguns aspectos. Eu disse a vocês que a volumetria dela é maior, correto? Mas aí ela tem uma vantagem de que as cargas são concentradas em alguns elementos. Por exemplo, aí essa viga de madeira que está passando, e com certeza tem outros lá atrás, elas estão estruturando esse piso. E aí você vai e utiliza, por exemplo, aí, ó, uma mão francesa para estar ajudando a vencer esse vão, tá? Então, são algumas características positivas de você trabalhar com a madeira, respeitando aqueles pormenores, né? Quais são? Ligação da madeira tem que ser reforçada,
proteção dela, fazer a invernização bacana, certo? Isolar ela do chão. Então você vê aí, por exemplo, que boa parte dessa madeira não está nem tocando no solo. Então isso tudo facilita a utilização da madeira. E sem falar de que é uma questão, uma marcenaria que é a profissão talvez mais antiga do mundo, né? Que é você mexer com cortes de madeira e fazer ali alguma estruturação a partir da utilização de elementos diversos de madeira, tá? Eu esqueci agora o nome desse arquiteto, que eu uso essa imagem já faz uns 2 anos. O de aço eu lembro que era Renata Krumer. Madeira, essa cabana de madeira é de Alberto alguma coisa, Alberto Rossman, ou Rossini, uma coisa assim. São arquitetos que têm a sua identidade pautada no sistema estrutural. Então, o Alberto Rossini, ele trabalha muitos projetos de madeira. Onde é que eu encontrei ele? Em alguns artigos sobre estruturação de madeira, tá? Então, veja aí, a madeira, ela sendo utilizada nessa composição, os elementos têm que ficar destacados, realmente. Não é por uma questão estética, não só por uma questão estética, mas também porque a madeira ela precisa de mais volume para resistir a um determinado esforço. Então você vê que aí é simplesmente uma coberta de telha sanduíche, né, aquelas termoacústicas, que é bem leve, mas você vê a madeira destacada nesse elemento. Você vê a madeira sendo destacada, né? Faz parte aí de uma composição da madeira, tá bom? E toda madeira protegida, viu, gente? Sempre. Não sei se dá para ver aí o semibrilho ali de alguma desses pilares, algum desses pilares do piso, tudo bem protegido para evitar que as variações de temperatura causem problemas nessa edificação. Só posso fazer cabanas de pavimento térreo? Não. Aqui na Holanda tem esse exemplo aqui, que é esse prédio, tá? Esse prédio ele segue o mesmo princípio de trabalho daquela estruturação de aço que eu falei para vocês. Como é que são feitos os prédios de aço mundo afora? O prédio é de aço? É, mas tem o centro, né? Tem um núcleo de concreto. Vocês lembram que eu passei uma atividade para vocês olharem um documentário? Pois é, ele falava mais ou menos isso. Tem um núcleo ali central que absorve as cargas horizontais. E o resto da estruturação é com o sistema estrutural proposto. No caso do aço, reduz muito o peso. No caso da madeira, causa aí uma certa beleza e sim, reduz também o peso se você usar de concreto. Se você fizesse esse prédio de concreto, é óbvio que ele seria bem mais caro, tá? Então você tem a possibilidade de trabalhar aí uma edificação de mais de 12 pavimentos de madeira, desde que o projeto seja bem estruturado, bem pautado, e é óbvio que não é barato, gente, muito caro. Madeira é muito caro. Coloca isso na mente de vocês. Tudo que é de madeira envolve muito dinheiro, tanto na mão de obra quanto nos materiais, principalmente no material, mas na mão de obra também. Porque quem trabalha direito com madeira é escasso, é raro, tá? Então tá aí a edificação, tem algumas fotos dela aqui, dessa edificação, porque realmente é diferente, né? Eu mesmo me surpreendi aí quando eu estava lendo sobre estruturas de madeira em algumas bibliografias e me deparei aí com essa arquitetura bacana, né? Então, olha só, quais são os problemas da madeira? Ligações, não é? Então, ó, cada pilarzinho, ele, de cada pavimento, ele tem nas suas extremidades as ligações e elas estão embaixo, suspensas, não estão? Ela é suspensa embaixo assim para facilitar algum tipo de ajuste, né? E para a passagem de algumas tubulações que vão estar dentro desses pilares, tá? Tem estruturas de aço aí nas ligações para facilitar e garantir que a estrutura vai resistir aos esforços que o prédio vai exercer nessa estrutura. Uma das coisas mais importantes de você trabalhar em estrutura grande assim de madeira é realmente você proteger ela contra a umidade, né? Então, com certeza,
todo esse isolamento externo tem uma separação, né, dos intempéries externos para a estrutura que está interna, tá? Mais uma vantagem da madeira. Alguma dúvida aí até agora, pessoal? Tá tranquilo, tranquilo, né? É um documentário que eu passei quando a gente estava. É um vídeo que eu passei no WhatsApp sobre aquele prédio lá em Dubai. Eu passei a efeito de curiosidade. Se não assistiu, dá uma assistida lá. Até falei que o interessante para a gente trabalhar era perto de 5 minutos, tá? Então, é um documentário sobre estruturação. E a gente vai ver muito isso também lá em Sistemas 2 no próximo semestre, viu? Porque em Sistema 2 nós vamos fazer o projeto de IPA, os dois prédios, né? E aí nós vamos precisar estudar bastante essa questão de ações laterais em arquiteturas verticais, tá bom? Bom, madeira, variação de formas, possibilita o trabalho com diversas formas e layouts em estruturas diversas. O uso da madeira não é somente em estrutura, eu posso também ter layouts, né? Ou seja, fechamentos de madeira, que aí já chega perto ali do wood frame, né? Hoje em dia você usa muito o APS, né? Que é uma placa compensada de madeira prensada com resina. Alguns resíduos de madeira prensado com resina e vira uma placa, como se fosse um drywall, só que um pouco mais pesado, tá? Aqui, madeira laminada. Eu não sei se está dando para visualizar, pessoal, mas a madeira laminada, como o nome já sugere, é uma peça de madeira, um elemento de madeira que foi feito a partir de diversas lâminas de outras madeiras. Então você corta diversos pedacinhos, vai moldando eles com cola e resina e algumas prensas para mudar, por exemplo, para empenar a madeira, literalmente para você empenar a madeira no sentido que você quer. E aí o resultado, gente, possível é esse aí. Você tem uma estrutura de madeira que ela foge do convencional, não são cortes retos, alinhados e peças gigantescas. Você vê aí um vão de, no mínimo, aí uns 10, 12 metros. Respeita ainda alguns critérios que a gente tinha conversado, né? Por exemplo, essa estrutura aí, você está visualizando aqui, ó, que nas ligações ela tem reforços, tá? Porque nas ligações a madeira não é muito boa. Existem aqui alguns cabos de aço para poder travar, já que é uma configuração da estrutura. E aqui pertinho, ó, você dá para ver a laminação da madeira. São várias lâminas que vão seguindo todo o alinhamento dessa estrutura, certo? Um outro exemplo de madeira laminada. Não, não é isso aqui não. Daqui a pouco eu mostro, tá? Vou mostrar logo. Acho que eu montei aqui errado. Esse slide aqui era para estar aqui perto. Madeira laminada. Esse aqui é em Fortaleza. É um shopping em Fortaleza. Acho que é o. Não sei se é o Rio Mar ou se é o Iguatemi. Aqui é a praça de alimentação do shopping em Fortaleza. Todo feito em estrutura de madeira laminada. Então, esse é um telhado completamente curvo, com peças e vãos gigantescos, tá? Chega perto de 30 metros alguns vãos, usando princípios estruturais que a gente já estudou. Algumas peças principais aí estão trabalhando uma forma de arco para aumentar o tamanho do vão. Outras formas, tem uma certa malha, né, uma certa casca, que trabalha aí uma função de placa, né, que resiste aos esforços diretos da telha. Existem cabos de aço para dar o contraventamento na estrutura, para não permitir que ela se mexa, né? Então, realmente uma obra de arte, tá? Aqui um outro exemplo, é uma capela. Essa capela, se eu não me engano, é em Minas Gerais, em que você tem a laminação também da estrutura, tá? Formas verdadeiramente diferenciadas, tá bom? Eu vou passar o trabalho para você, mas basicamente é você
fazer uma pesquisa sobre a madeira laminada, individual trabalho, ok? Eu vou passar lá no um roteirozinho, parecido com aquele que eu mostrei para vocês sobre estrutura aparente, para que vocês possam me ajudar aí a compreender melhor, e nada melhor do que vocês compreenderem estudando, fazendo a pesquisa, para entender o funcionamento dessa madeira. Vou fazer logo agora essa semana, que é para a gente não ter o problema do impacto lá no final com a arquitetura, tá bom? Com PA. Beleza, pessoal? Então, madeira laminada, o processo de funcionamento dela é basicamente isso que eu falei para vocês. A gente corta vários filetes de madeira, certo? Várias tábuas de madeira reta. Elas são umidificadas, é passada a resina e cola, e aí, na forma em que você deseja obter, prensas vão fechando, vão realmente apertando até que a madeira tome a forma que você deseja. Depois são montadas peças maiores, como essas, tá? Essa madeira laminada, ela é uma configuração bem específica. Por exemplo, esse shopping aqui no Ceará, toda a madeira e todo o projeto veio da Itália. Então, cada madeirinha dessa daí veio da Itália, tá? No Brasil, a gente tem realmente recursos limitados com relação a isso, tá? Eu mesmo desconheço. Na verdade, não desconheço, não. Tem uma empresa que trabalha laminação de madeira no Brasil, mas não chega a fazer um projeto dessa magnitude aí, tá? Bom, retornando aqui então, alguns aspectos aqui, algumas configurações de estruturas feitas de madeira. Vejam, esses pilares são bem esbeltos, né? Você geralmente tem uma estruturação de madeira, é um cruzamento de vigas na parte inferior para formar um assoalho, como se fosse um escoramento de uma laje. Literalmente é isso, tá? E aí eu tenho a estruturação toda de madeira aqui nessa estrutura, beleza? As ligações reforçadas com aço, do mesmo jeito, e todas as instalações basicamente são as mesmas, a diferença é que aqui não há um apreço por esconder as instalações, né? Você vê aqui, por exemplo, a parte elétrica, instalações hidráulicas, etc., todas amostras aqui nessa estrutura, tá? Aqui, como eu disse para vocês, a estruturação de madeira, ela geralmente o arquiteto opta por mostrar que realmente, ó, essa estrutura aqui é de madeira. Você evidencia, né? Então, você aí, por exemplo, ó, a parte de baixo desse hotel está toda visualizada. Você vê todo o assoalho, todas as vigas, toda a configuração do assoalho, né? Como é que é feito o piso. Então, aqui é interessante vocês visualizarem como é que é essa estrutura. Não tem forro, né? Não quer esconder isso tudo. Tá aqui, ó, algumas estruturas de aço fazendo contraventamentos, tá? Ajudando a exercer uma função aí de estabilidade, muito importante. Aqui, ó, mais uma vez, ó, estruturas de contraventamento. Então, você pode optar por utilizar estruturas de madeira em elementos maiores, como, por exemplo, aqui tem 3 andares, mas vocês têm que entender que a volumetria vai aumentar ou que a incorporação de alguns elementos, por exemplo, como aço para contraventamento, vão surgir. Em algum momento vão surgir, tá bom? Então você, como arquiteto, já vai atribuir o que é melhor para a sua concepção, para a sua proposta. É você trabalhar elementos mais robustos ou elementos mais tranquilos, né, menos robustos, porém com o auxílio de alguns elementos de outros materiais, tá? Mais um exemplo, em contato com o solo aqui, ó, você pode visualizar, apesar de ter uma a alvenaria, ela é de pedra, beleza. Mas você vê que as esquadrias conversam com a estrutura de cima, né? Apesar de aqui só as esquadrias serem de madeira, elas estão dando uma coerência com o que você está visualizando, beleza? Madeira aqui, ó, a partir de um determinado nível, toda a estruturação com vãos não muito grandes, é assim que funciona, e todo o assoalho montado aqui embaixo na estruturação, pilar, viga, tá certo? Isso é bem comum aí em estruturas de madeira. Aqui eu mostrei para vocês a cobertura do shopping, então vejam que é uma coisa bem sofisticada, um telhado realmente caro,
Não é todo cliente que vai comprar a ideia, entendam isso. Vocês têm que saber para quem vender. Tem cliente, pessoal, tem cliente que vai chegar para você e dizer assim: olha, eu queria fazer uma casa, eu quero fazer uma casa assim, 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 assado. Para quem entende de gasto, de custo, né? Pelo que a pessoa disse que quer construir, ela vai gastar ali R$ 600.000. E aí ela diz assim, só que eu tenho um orçamento para construir de R$ 200.000, né? Então vão ter clientes que vão chegar para você desse jeito, e muitas vezes esse cliente, depois que você dá um choque de realidade nele, né? De uma forma interessante, de uma forma educada, de uma forma a não desmerecer ali o sonho dessa pessoa, você vai dar um choque de realidade e essa pessoa vai desistir de fazer aquilo que ela queria. Porque realmente ela sonhou alto demais para o nível de investimento que ela tem para fazer. E outros casos, outro extremo, são alguns clientes, pessoal, que passam do conforto. Eles não querem apenas o conforto, eles querem o requinte. Aí vocês vão poder trabalhar realmente toda a sua parte criativa. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um cliente. Quem é o cliente desse arquiteto? O cliente direto desse arquiteto que propôs essa estrutura? É o shopping. O cliente secundário, os lojistas. Os clientes finais, o usuário. Pois bem, o cliente principal, que é o empresário, né, o shopping, ele precisa criar um atrativo que diferencie ali o seu shopping dos outros. Praça de alimentação todos têm. Tem que ter um diferencial no shopping. Aqui na região nós temos um shopping, desculpa a expressão, viu gente? Um shopping meia boca não, é menos de meia boca, certo? É um shopping que faz o café com leite porque não tem outro. Pinta e borda, né? Cobra estacionamento, um faturamento aí perto dos R$ 30.000 de estacionamento por dia no pico. E para você parar o seu carro numa vaga apertada ou no sol, né? Uma vaga de estacionamento ridículo. Ambientação interna do shopping daqui. Eu não, sinceramente, eu não vejo nenhum atrativo arquitetônico. Não sei se vocês que são mais da área, eu não vejo nenhum atrativo, nem interior, nem exterior. Por que que isso ocorre, pessoal? Principalmente porque não tem concorrência. Quando tiver concorrência, o que que vai acontecer? Mais ou menos isso aí, ó. Como é que são os shoppings aí nas capitais? Os shoppings mais antigos são quadradões, simples, só uma galeria, grande galeria. E como é que são os shoppings novos, tipo Rio Mar, no Recife e tudo mais? Tem um apelo estético, tem um apelo arquitetônico, tem alguma coisa diferenciada que faça as pessoas gostarem daquele ambiente. Elas nem, às vezes nem sabem que elas estão presas ali por isso. Então elas dizem, vamos pro shopping, eu quero ir, eu gosto de lá. Mas um ambiente desse daqui traz mais clientes. Se traz mais clientes, os lojistas têm um maior interesse nesse shopping, consequentemente, porque vai ter mais gente andando no shopping para comprar suas coisas. E aí é nisso que o empreendedor, né, o dono do shopping, o shopping em si, está pensando. Ele não está gastando para ficar bonito apenas, ele está investindo no ambiente que vai trazer retorno a longo prazo. Então ele gasta muito dinheiro para poder ter retorno depois. Então, em alguns casos, não muitas vezes não. Em alguns casos, vocês vão ser demandados com uma proposta completamente diferente da relacionada a custo, né? Custo baixo. Vocês vão ser solicitados a fazer realmente a criar, ó, a rocha aí. Geralmente, quando você chegar nesse nível, é quando você já tiver um certo nome, um know-how, né? E aí você vai ser solicitado pelos seus resultados, certo? Pela sua capacidade de criar arte, realmente, tá bom? Então isso aqui não é não é como se o céu, posso dizer que esse projeto aqui, o céu é o limite, porque você propor uma estrutura que você só tem profissionais na Itália e só tem o material na Itália e você inclui o frete e a montagem, trazer italianos para cá para fazer, para montar, para projetar, para fazer e montar, é realmente um projeto bem desafiador, né? Bacana. Então, uma obra de arte aí, resultado de um investimento bem pensado, né? Então, é um dos shoppings, é tanto que eu estou falando aqui do shopping, eu acho que é Iguatemi, tá?
Eu tô falando do shopping aqui no Ceará, vocês vão para Fortaleza, eu quero ir lá naquele shopping, se eu não conheço. Eu quero ir lá naquele shopping para ver aquela estrutura de madeira laminada que o Paulo falou na aula. Já é um resultado desse investimento, certo? Aqui a igreja, realmente, eu não sei o histórico dessa igreja, é realmente estranho você ter uma igreja que geralmente trabalha com custos mais baixos, né? Uma igreja que trabalha uma cobertura dessa não é muito comum, tá? Aí vamos lá, pessoal, algumas observações, né? É muito comum você ver a madeira sendo trabalhada junto com o aço, estrutura de aço e vidro, aço e vidro. Combina bastante. Não sei se vocês compartilham dessa opinião minha, mas a madeira, vidro e madeira aço combinam bastante, tá? Em alguns casos, a madeira ela pode ser ajudada com estruturas de aço, tá? Como nesse caso aí, por exemplo. Se você parar e imaginar um vão muito grande da madeira, eu já resolvi um problema de deformação de uma cobertura de madeira mais ou menos desse jeito aí, porque eu vi na faculdade, quando eu fazia faculdade, lá na UFCA, tem um sistema parecido com esse daí, só que a estrutura não é de madeira, né? É de aço. E aí o cliente me chamou para Paulo, ó, eu tenho um deck de madeira. O cara colocou umas vigas lá de madeira, só que ela não aguentou. Com o tempo, 3, 4 meses, eu notei que ela estava começando a descer, estava embuchando, né? Ficou realmente um bucho na madeira, no vão da madeira. E aí olha, tem uma proposta aqui, você usar alguns cabos de aço, algumas estruturas soldadas aí, tem que chamar um metalúrgico para levantar essa estrutura, dar um gás a ela. Só que aí, né, você vai ter que parafusar, fazer um certo reforço e tudo mais. E nós fizemos mais ou menos isso daí, ó. A proposta foi mais ou menos isso daí. Nós pegamos dois cabos e colocamos só em um sentido, aí tem dois, né, mas nós fizemos em um sentido apenas. E foi feita uma estruturação e um sistema de aperto. Quanto mais a gente apertava o cabo, mais ele tendia a subir e ficar reto, numa linha reta, né? Porque a distância menor entre dois pontos é uma reta. E aí, quanto mais a gente apertava, mais força ele fazia para cima, porque a gente colocou o cabo embaixo. E aí a madeira foi erguendo. A gente fez o aperto, acho que demorou uns 15 dias para a gente fazer o aperto todo, porque eu estava com medo de trincar a madeira, né? E aí a gente foi apertando um pouquinho a cada dia, né? Acho que eram 3 voltas por dia. E aí fizemos mais ou menos parecido com isso daí, só que em um alinhamento só. E por que é que eu fiz isso? Porque eu me influenciei, né? Eu fiquei procurando aqui para dar aula para vocês e dei uma solução para um serviço meu. Então, a mesma coisa é vocês. Vai especificar um projeto, quer utilizar algum sistema estrutural diferenciado, começa a estudar, começa a observar os elementos, naturalmente vai surgir ali alguns questionamentos que você vai buscar resolver, saná-los, e você também vai conseguir trazer um nível vamos dizer assim, uma variação mental de soluções que você pode dar para a sua volumetria, usando madeira, tá? Madeira com aço, madeira com vidro, pode utilizar elementos detalhados de madeira, então vai ficar bem interessante, tá? Mais uma vez aqui, ó, mesmo princípio. Eu não sei se vocês já viram esse sistema de cabos de aço na parte de baixo. Ele é muito comum em vagões de trem. Vagões de trem que tem uma carga muito pesada, quando o vão é muito grande, eles usam esse tipo de princípio aqui para não, para jogar um pouco da carga nesses cabos, né? Depois dá uma olhada aí, vagão de trem americano, vai aparecer. Vagão de trem de carga americano, vai aparecer mais ou menos isso aqui. Tá? Você tem uma estrutura aqui em cima, esse cabo aqui, no caso aqui um perfil de aço, ele tem algum lugar para você apertar. Quando você começa a apertar, ele vai tender a subir. E aí você ganha um ponto de apoio na madeira. Então é como se esse vão da madeira aqui tivesse um ponto de apoio por causa dessa estrutura de aço. Então o aço é muito usado junto com a madeira, não só nos reforços, mas também como esses elementos
estruturação, de complementação de estruturação, tá? Mais um exemplo aqui, ó, tá? Vãos muito grandes sendo melhorados, vamos dizer assim, né? Diminuindo os esforços através da utilização do aço junto com a madeira. Beleza? Beleza, gente? Então, fica concluída aqui a aula sobre madeira, tá? Eu vou passar o trabalho sobre madeira laminada. É Iguatemi mesmo, né, Jadiel? É aço e madeira, Ariadne. A avaliação desse semestre vão ser, desse semestre não, dessa segunda etapa, vão ser os assuntos sendo tratados em atividades, tá? Para que vocês não fiquem no final acumulados, dividindo o espaço entre PA e estruturas, tá bom? Beleza, gente? Alguma dúvida sobre o que a gente falou sobre madeira? Alguma dúvida? Pronto. Então, olha só, eu vou especificar daqui a pouco para vocês, vou escrever aqui um documento, vou aproveitar agora que a gente já passou esse conteúdo. Vou pegar um PDFzinho, tá, para mandar vocês a instrução das duas atividades. Eu vou fazer basicamente os dois iguais, só que um para aço e um para madeira. E aí vocês vão ter aí um prazo de uma semana, 2 semanas para fazer, tá bom? É interessante que vocês aproveitem esse conhecimento durante a pesquisa. Então, vão logo trabalhando, por exemplo, a estrutura de aço e de madeira enquanto não está fresco, beleza? Quando for quarta-feira, a gente vai falar sobre steel frame, tá bom? Tem uma introduçãozinha falando sobre o wood frame e depois steel frame, que é um sistema estrutural que vocês têm que se familiarizar. É o futuro, tá? É rápido, não é muito sujo, tá? Uma edificação completamente limpa, leve, economiza fundação, economiza todo tipo de gasto com estrutura, as fundações ficam muito pequenas, tá? O único problema dela hoje é realmente escassez de mão de obra, escassez de gente especializada para trabalhar com isso, tá bom? Aqui na região já tem muitas obras de steel frame, tá? E é interessante que vocês conheçam para que vocês possam influenciar positivamente aí esse novo cenário para utilizar o steel frame, tá bom? É óbvio, com os cuidados necessários, tá? Porque é um prejuízo muito grande se você fizer um investimento nesse tipo de sistema e não tiver quem executar de forma correta, beleza? Mas nós já temos sim empresas que trabalham com steel frame aqui na região. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Acho que não, né? Então, uma boa noite para vocês. Qualquer coisa, eu estou aqui no WhatsApp, ok? Dúvidas, tirem comigo. Daqui a pouco eu tenho uma aula, então, se eu não responder até às 10, aguardem pacientes, beleza? Uma boa noite para vocês. Mantenham-se fortes aí, que tá perto do fim, né? Essa nossa, esse nosso semestre está bem pertinho do fim. A segunda etapa vai parecer bem pequena, realmente, porque a gente estendeu a primeira etapa por causa daquela bagunça da paralisação. Mas está bem pertinho da gente concluir esse semestre. E se Deus quiser, em agosto eu quero ver vocês ao vivo, né? Se Deus permitir que essa pandemia aí ela passe por nós sem deixar muitos problemas, se Deus quiser. E quando for em agosto a gente se vê pessoalmente, beleza, gente? Um abraço para vocês, até quarta-feira. Tchau, tchau.